Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre arquitetura e decoração. Nossos convidados, Deise Kausen, diretora da Ecodecor Santos, e Thiago Scaravaca, arquiteto. Deise, o que é EcoPaper e quais são os principais diferenciais? Bom, o EcoPaper ele é um material importado que vem do leste europeu para a Ecodecor, que nós somos importadores exclusivos, e ele é um material bem diferente, assim, no sentido de que ele é à base de componentes naturais. Nós temos materiais que são pura seda, puro algodão, alguns são algodão misturado com seda, minérios, então são só componentes naturais, né? E nesse próprio material que vem, ele já vem com a celulose, que onde a gente adiciona água, a gente já faz a aplicação na parede. Então ele tem uma porção de benefícios, ele não gera emendas, porque a gente aplica ele de uma forma única, né? Ele tem um tratamento antiestático que repele partículas de poeira. É um material que a gente consegue remover e reaplicar em outros ambientes, então tem uma série de benefícios. Remover? Sim, a gente tem algumas linhas que a gente consegue remover e reaplicar até 7 vezes. Nossa, por exemplo, é um material que ele vem pó, Isso. Aí você mistura o pó na água. Exatamente. Como é que ele é aplicado? Com espátula, com desempenadeira, com rolo? Com desempenadeira de acrílico. Isso. Então ele tem esse diferencial, assim, né? É uma aplicação bem artesanal. E eco porque são produtos ecologicamente corretos. Exatamente, né? Exatamente. Muito bom. Thiago, há quantos anos você atua como arquiteto e como é o trabalho no seu estúdio? Que trabalho o seu estúdio desenvolve? Legal, eu sou formado pela Universidade de Santa Cecília em 2012, então a gente já tem 13 anos de formado, mas eu atuo na área já há um pouco mais de tempo, né? Desde criança vivi dentro de obra, né? E nosso escritório desenvolve projetos, basicamente residenciais, né? O nosso forte, projetos residenciais, e a gente conseguiu ao longo do tempo desenvolver uma linha de trabalho onde a gente consegue pegar o cliente no começo, desenvolver o projeto, depois passar por fase de orçamento, planejamento de obra, executar a obra, entregar a obra pronta, decorada, tudo num caminho, tudo dentro do escritório, né? Então quem tem um terreno, contrata seu escritório, você vai fazer o projeto da casa, do lugar que seja, do restaurante, a casa, e vai fazer os projetos, execução, entrega a chave na mão. É isso aí. A gente pensa em montar uma solução completa. Quantos profissionais tem trabalhando? Hoje a gente tem... No escritório deve ter, fora do escritório, quer dizer, agregado deve ter um monte, mas no escritório... Sim, hoje no escritório a gente tem 3, eu e mais 3, né? E... Parceiros aí? Parceiros aí vai... O pessoal de obra vai longe, né? Legal, muito bom, porque realmente... eu falo, as pessoas perguntam, pô, Barroso, como é que faz para arrumar alguém para fazer uma reforma? Posso falar, contrata alguém para fazer, uma empreiteira para fazer, um escritório para fazer, porque se for pegar avulso, normalmente você vai ter problema, vai dar o dinheiro, o cara vai fugir, não vai entregar, vai começar a querer cobrar extras, isso aqui não estava no orçamento, isso aqui não estava no orçamento. Quem não é profissional, o conselho que eu dou é contrate um escritório, contrate uma empreiteira, uma empresa especializada nisso, porque vai gastar um pouco mais, mas os aborrecimentos, e no fundo você vai gastar menos até, porque eu sei como funciona o empreiteiro, porque eu já trabalhei com empreiteiro avulso, então, e trabalho como empreiteiro profissional, grandes profissionais. Então, o trabalho é grande.
o problema é grande com o profissional. O pintor não aparece. Então, assim, fica a dica aqui. Escolha um escritório, um empreiteiro para fazer sua obra, sua reforma, por menor que seja, né? Deise, vamos lá. Como é feita a aplicação do EcoPaper? Precisa de alguma preparação especial na superfície, principalmente, né? E qual profissional especializado? Precisa de um profissional? Um pintor mesmo faz, ou pedreiro? Na verdade, Então, assim, são várias perguntas. Então, a aplicação do EcoPaper, né? Você já falou que é com com uma espátula de mais acrílico, patente. né? Então, precisa de alguma preparação especial na superfície? Ele pode pegar uma parede que esteja com massa já pronta. Como é que funciona? Tem que ter massa corrida? Sim, na verdade a gente tem um diferencial na EcoDecor, que é que a gente entrega o trabalho já executado a gente junto com o Thiago, né? A gente já entrega pronto na obra do cliente, né? Então essa parte de contratar um profissional para fazer a instalação já é suprimida. Então a gente se responsabiliza pelo serviço também, né? Então a gente consegue fazer a aplicação até em vidro, sabe, Nossa. Barroso? Então a gente faz um preparo prévio, né? Então se for, por exemplo, azulejo, a gente faz como se fosse uma impermeabilização do azulejo, um preparo só para dar aderência, porque senão o material fica escorregando e a gente não consegue fazer a correta aplicação, né? Então a gente faz um preparo com uma massa, como se fosse uma massa acrílica, uma massa niveladora da EcoDecor própria, né? E a gente tem diferentes tipos de materiais. A gente tem o EcoPaper, que funciona só para ambiente interno, e a gente tem também materiais para ambientes externos, então os preparos são um pouco diferentes. Mas seria um assunto para a gente debater bastante tempo aqui. Mas, por exemplo, uma parede com pequenas imperfeições, sabe? Pequenos buraquinhos. O EcoPaper normalmente cobre, depende do EcoPaper, ou todo EcoPaper cobre isso? Ou vai precisar regularizar, passar uma massa antes para deixar ela totalmente... como é que fala? Acabada ou não. O EcoPaper supre isso e você consegue aplicar direto numa superfície que não esteja tão boa assim. Na verdade, a gente tem um diferencial que ele até consegue fazer esse reparo dessas pequenas fissuras, buraquinhos. Lógico, a gente pede que a parede, quanto mais perfeita estiver... É bom corrigir, né? Sim, mas se for pequena, isso, a gente consegue fazer essa cobertura, né, com o EcoPaper. Lógico, nós temos linhas que são um pouco mais finas, que podem mostrar mais imperfeições, mas temos linhas que são um pouquinho mais espessas, que inclusive tem arquitetos parceiros que usam bastante esse mecanismo para disfarçar, por exemplo, aquela parede que o pintor fez várias demãos de massa e ela na luz ainda continua meio ondulada. Então a gente consegue, porque o EcoPaper sendo um material um pouco fosco e com espessura a gente consegue dar essa nivelada na parede e, claro, além de decorada, ficar disfarçada essas imperfeições, né? E tem algum material meio elástico, assim, que, por exemplo, que ele trabalha junto com a movimentação ou não? A gente tem. O EcoPaper, ele tem um pouco de elasticidade. A gente tem um outro material que a gente usa bastante em área externa, que ele tem uma resina elástica. Então, ele funciona mais ainda para esse tipo de situação. Mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Tiago, o mercado de decor aqui na região, né, principalmente Santos, está cada vez mais forte e competitivo, né? Nós temos excelentes profissionais aqui trabalhando na área, né? Queria saber a fórmula que você tem para se sobressair perante os demais colegas, não nessa competição, mas de trabalho, né? O que você tem, assim, de importante, né? E as redes sociais, a importância delas para mostrar o trabalho de vocês. Vamos lá. A verdade é assim, a gente, como você mesmo falou, a gente em Santos tem diversos bons profissionais, né? E, então, assim, aquela premissa básica de você ter um projeto executivo detalhado, né, de você ter conhecimento de normas e tudo mais, quando a gente fala dessa parte desses bons profissionais em Santos, acho que está todo mundo ali mais ou menos nesse mesmo patamar. E eu acho que quando a gente fala em como se diferenciar, né, eu acho que é muito mais uma questão de você conseguir entender a filosofia de trabalho do escritório, né, de cada escritório, a linha de projeto, como se você se identifica com aquilo. Existem escritórios que são excelentes em fazer projetos mais clássicos. A gente, por exemplo, não é. Né? A gente é bom em fazer projetos contemporâneos, em projetos minimalistas. Então, eu acho assim, a gente tem profissionais em Santos que são excelentes, mas o cliente precisa se identificar com a linha de trabalho do escritório. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E aí depois, como eu falei para vocês, né, no começo, a gente desenvolveu uma linha de trabalho que consegue pegar o cliente
lá atrás, no início quando ele começou a sonhar em fazer um projeto, a gente faz o projeto, a gente quantifica tudo, a gente orça para ver se isso cabe dentro do orçamento, porque eventualmente a gente escuta bastante que acontece, a pessoa começa a obra e aí chega no meio do caminho, a obra estoura o orçamento, né? Então isso é muito ruim pro cliente, né? E aí às vezes acaba dilapidando o projeto, né? Então a nossa ideia é orçar isso tudo, chegar num número e aí depois sim fazer planejamento de obra, executar essa obra e entregar isso como um pacote completo para o cliente. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. O atendimento também do cliente, atenção no cliente, né? Desde do briefing, né, para ver o que o cliente quer até o final. Claro. Porque como você falou, ele hoje tem as mídias sociais, que era uma das perguntas, que você praticamente já mostra o seu trabalho ali, então quando o cliente já vai, ou ele gostou do seu trabalho, ou ele é indicado por alguém, ele já tem essa identidade contigo, né? Então, Exato. já começa por aí. Então, a pessoa tem que... Tem uns que gostam de um estilo mais escuro, mais clássico, com mais madeira, o outro gosta de tudo clarinho, o outro gosta de um monte de planta em casa, o outro gosta de espelho. Então, ele se identifica com um profissional, aí contrata o profissional e esse atendimento todo e essa facilidade que você dá é importante hoje para quem não é do ramo, né? É bem por aí mesmo, mas a gente fala que assim, a rede social hoje em dia ela é um grande portfólio do seu trabalho, né? Então ela vai ajudar ao cliente identificar quais são os escritórios que podem atender ele da forma como ele espera. Mas a rede social, assim, por outro lado também, ela às vezes joga contra ela joga contra a gente, né? Porque a gente sabe que hoje a rede social ela precisa impactar para chamar atenção, né? Então, a gente vê muito cliente chegando no escritório com algumas verdades que viu na internet que não são bem verdades. Principalmente na televisão, esses programas aí, Irmãos à Obra. Exato. O cara vê o negócio se transformando da noite para o dia, acha que Exato, dá para fazer tudo. Né? Então, assim, a gente sofre um pouco por conta disso, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem o contexto, às vezes vê uma solução que não se aplica no contexto dela, né? Cada caso é um caso, a gente precisa analisar. Então, às vezes, a rede social ela joga um pouco contra, mas aí eu acho que é onde é o papel do bom profissional, de pegar o cliente, de sentar na mesa, né, expor as alternativas, explicar os porquês, o porquê aquilo pode dar certo, o porquê aquilo pode não dar certo, né, o que a norma fala. Então, eu acho que isso é uma fase muito importante, assim. Legal. Muito bom. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é arquitetura e decoração. Nossos convidados, Daisy Calcin, diretora da Ecodecor Santos, e Thiago Scaravaca, arquiteto. Daisy, existe alguma restrição de uso do EcoPaper, né? Por exemplo, em áreas molhadas externas? Na verdade, assim, a gente na Ecodecor, nós trabalhamos com 3 tipos de materiais diferenciados, né? O EcoPaper, que a gente indica apenas para ambientes internos. Por quê? Porque como a gente acaba adicionando água na composição dele, fazendo a aplicação, da mesma forma, se tu adicionar água nele, tu vai lavar e ele vai sair. No entanto, nós temos materiais para áreas externas, que são materiais resistentes, que no caso se chama Pratic Stone, né? Que a gente tem uma gama variada de cores, inclusive um leque de cores assim incrível, sabe, para escolha. E esse material, sim, nós podemos aplicar em fachadas. Mas também é material ecologicamente correto? É da mesma forma, outro tipo de material? É um outro tipo de material. Ele tem uma resina que acaba tendo uma química na composição para suportar intemperismos e tudo mais. Uhum. Muito bom. E você já tem algum exemplo de um prédio feito com esse produto aqui em Santos? Uma casa, por exemplo? A gente tem uma casa nós fizemos no Morro Santa Terezinha. Nossa, e a gente tem também uma papelaria na Ponta da Praia que a gente revestiu ela completamente na área externa. Tem um supermercado na costa que nós fizemos também. Uhum. E é um material bem bacana porque nós conseguimos passar VAP para fazer a lavagem. Por exemplo, num prédio alto assim, acho que fica muito difícil a aplicação, né, ou não? É possível fazer, por exemplo, num prédio de 20 possível fazer. É possível também. Uhum. E a aplicação da mesma forma? Aplicação da mesma forma, né? A gente teria que só ver em relação a juntas de dilatação e tudo mais. Mas bom. daria. Tiago, como é a sua atuação no acompanhamento de suas obras, né? Essa é a primeira pergunta.
ter uma série de fornecedores de confiança é o ponto-chave para um resultado perfeito. E esses profissionais você encontra aqui, esses fornecedores em Santos? Sim. Vamos lá. Quando a gente fala em fazer obra, né, a gente escuta muito as pessoas falarem que obra é uma coisa complicada, que dá problema e tudo mais. Mas a questão não é que obra é complicada e dá problema. A obra ela é complicada e dá problema quando você não tem os parceiros certos trabalhando com você. Né? É simples assim. Se você tiver ruim de saúde, for no médico ruim, provavelmente você não vai ficar bom. É a mesma coisa. Então, trabalhar com fornecedores e com parceiros de qualidade é importantíssimo. Né? Quando a gente faz obra, gerenciar o pedreiro, o eletricista e o encanador, isso é uma parte da obra, é uma parte complexa, envolve conhecimento técnico, mas se você montar um cronograma onde você não tem a marmoraria entrando na hora certa, o gesso entrando na hora certa, a iluminação entrando na hora certa, você começa a atropelar serviço. E aí, se você atropela serviço, começa a ter retrabalho e pronto, aí a obra virou aquele caos. Né? Então, é importantíssimo você ter bons parceiros que saibam o que está fazendo, que se atenham ao cronograma. Né? O cronograma, quando a gente entrega o projeto para o cliente, a gente entrega um cronograma. E quando a gente começa o processo de orçamento, a gente chega aos nossos fornecedores e fala assim, você consegue atender nessa data? Né? Então, é importantíssimo você ter gente de qualidade que se atenha com os prazos, porque aí você tem uma obra rápida, limpa, sem retrabalhos. Né? Retrabalho, entenda-se, custo, porque vai ter que fazer de novo, custa. Né? Então, acho que é um dos pontos-chave assim, para você ter uma obra sem dor de cabeça, é trabalhar com gente que sabe o que está fazendo. Né? Ponto básico. Os fornecedores, não os prestadores, tem em Santos todos os tipos de fornecedores. Sim, a gente estão muito bem servidos. Né? Está muito bem servido. Eu acho que Santos é uma cidade que você não precisa olhar para fora para nada. Né? A gente tem um mercado de construção muito forte aqui na nossa cidade e eu acho que atende perfeitamente. Atende perfeitamente. Concordo. Perfeitamente. A gente vem assim, comentando muito isso, né, para a gente procurar prestigiar os fornecedores locais, né, para desenvolver a economia local, para prestigiar. E outra vez, pela facilidade também, qualquer problema, claro. Você chega, liga, ele está aqui. Imagina, tem que vir de São Paulo, tem que vir de Campinas, um fornecedor para mim, está aqui. A gente se encontra nos restaurantes, na praia, em jogos, em tudo quanto é lugar. É muito mais fácil. E além do que, eles têm qualidade para isso. Né? Sim. Às vezes até melhor do que os de fora. Né? Claro, e outra, a gente está trabalhando entre amigos. Essa que é a grande verdade. Né? A gente tem diversos fornecedores e parceiros que no final são amigos, porque a gente acaba almoçando junto e se encontra o tempo todo. Não, e melhor que amigos, são excelentes profissionais. Sim, são empresas sim, idôneas, né, que cumprem o seu compromisso, né, que honram e são... e atendem, e dão atendimento pós-obra. Isso que eu acho que é o principal, é o pós-obra. Porque sempre acontece um problema, às vezes nem culpa de quem fornece, né? Sim. Culpa até do próprio uso no começo, né? E eles estão aqui prontos para atender. Isso que eu acho que é importante, né? Então, além da qualidade e tudo, além dessa amizade, tem a qualidade e o atendimento. Né? A gente fala que problema em obra acontece. Né? E o que vai diferenciar um bom fornecedor de um fornecedor ruim é a forma como ele vai lidar com aquilo. Então, aconteceu um problema, se você tem alguém que está disponível, que vai lá e com aquela cabeça de vamos resolver, né? Isso é importantíssimo. O atendimento hoje é o que diferencia, na minha opinião. A gente tem prédio que a gente entregou há 35 anos. Então, às vezes a gente recebe um telefonema, a gente não vai consertar um problema de prédio de 35 anos. Mas a gente vai lá, leva um engenheiro, leva um mestre, um supervisor, ele vai analisar o problema, ele vai indicar, vai dar a solução. Se for uma trinca, alguma coisa mais assim, vai chamar um calculista para dar uma olhada. Então, esse atendimento é eterno. Exato. Nem que a gente não faz o serviço, mas a gente indica, a gente atende, não deixa o cliente na mão nunca. Exatamente. Porque esse é o atendimento, onde está a confiança, a credibilidade, onde as pessoas voltam, se sentem seguras em comprar um imóvel, como contratação de um serviço, como também no caso da Daisy, né, da prestação de serviço. A sustentabilidade, Daisy, ainda é um tema muito valorizado e vai ser por vários anos em todos os segmentos praticamente. O EcoPaper, além da composição e da possibilidade de reutilização, que nem você comentou, ele possui uma série de certificados que atestam esse diferencial, né?
Quais são os pontos elencados nessas certificações? Sim, é um assunto bem bacana, assim, que a gente tem certificados europeus, inclusive porque como é um material que foi inicialmente desenvolvido na Rússia, né? Então lá a gente tem essa gama de diferenciais, né? Ele tem além desses certificados, ele tem também o fato de que ele não propaga chamas, né? E então é bem bacana essa questão que tu levantou em relação à sustentabilidade, também a forma que a gente faz a aplicação. Como eu disse, a gente consegue fazer a aplicação em cima, por exemplo, se tu tiver um banheiro que já esteja um pouco ultrapassado na questão de, né, porque a moda, as atualidades, né, vão se renovando aí a cada tempo, de tempos em tempos. Então a gente consegue, ao invés do cliente contratar alguém para fazer a remoção, por exemplo, de um azulejo antigo, a gente consegue suprimir essa etapa também gerando menos resíduo, né? E a gente consegue fazer a aplicação por cima, sem a necessidade de fazer essa remoção. Então quebrar tem tudo, esse benefício. Entulho, exatamente. Né? Muito bom. A sustentabilidade, né, Thiago, é super importante. Acho que a gente tem que pensar muito, né, cada vez mais. Os nossos prédios hoje a gente já entrega com fazenda solar, com possibilidade de carro elétrico e outras coisas mais, assim, visando aí reutilização de água e outras coisas, dezenas de coisas mais, pensando aí na sustentabilidade, que hoje é a palavra-chave, né? Ontem, inclusive, só comentando aqui, foi um palestrante do nosso clube, Beto Padiani, um velejador super conhecido. Ele falou do mar de plástico que ele encontrou nos oceanos. Ele fez 9 viagens oceânicas de um lado para o outro. Tamanho da cidade de São Paulo. Ilhas de plástico no meio do oceano. Ilhas de plástico no tamanho da cidade de São Paulo. Ele falou que é alarmante. Ele voltou com o propósito de fazer, não viajo mais. Meu foco na vida de hoje para frente é cuidar da ecologia, do plástico nos oceanos. Impressionante. Então, a importância da sustentabilidade. Vamos lá, Thiago. Temos vivido uma série de ondas de calor aqui, as pessoas cada vez mais atentas e preocupadas com a questão de sustentabilidade que a gente estava conversando. Como você busca trabalhar essas questões climáticas e de preservação do meio ambiente em seus projetos? Essa é uma questão importantíssima, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente no escritório enxerga isso por 2 caminhos, né? Um caminho é você usar materiais que são sustentáveis, que têm um manejo correto, né, que não agridem ao meio ambiente, que possam ser reciclados, né? Então, uma coisa é a gente olhar os materiais, e eu acho que isso é o que está mais difundido hoje em dia. Grande parte dos escritórios já se atenta a isso. Eu acho que é difícil hoje em dia alguém que não preze por isso, né? Não existe espaço no mundo para quem não está atento a essas questões. Mas uma outra questão que eu sempre gosto de pontuar é, mais do que a gente usar materiais sustentáveis, quando a gente fala em fazer uma arquitetura sustentável, você precisa pensar que em algum momento você vai usar materiais que não são sustentáveis, certo? Então, você precisa pensar uma arquitetura que dure. Porque uma coisa é você fazer uma casa onde você pinta a fachada com tinta. Um exemplo, tinta é um material que a gente sabe que existe produto químico na composição que agride o meio ambiente. Você pinta a sua casa. Daqui a 2 anos, essa pintura estragou e você pinta de novo. E mais 2 anos você pinta de novo. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente precisa, nós como arquitetos, olhar para o ponto de vista de que a edificação ela precisa ser feita para durar. Então, a escolha de materiais que a gente vai fazer precisa ser uma escolha de materiais que sejam sustentáveis, mas principalmente que durem. Porque você trabalhar, um outro exemplo, o concreto. Concreto, você precisa queimar num forno para produzir o cimento, né? Mas o concreto, se você usa ele na construção, ele dura 100, 200 anos. Ele não tem a norma diz que ele tem que durar 50, mas a gente sabe que ele dura muito mais, né? Então, a sustentabilidade por trás de um projeto, ela passa por fazer durar. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Quero muito agradecer a Deise, a você, Thiago. Quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.
Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.